Oi, queridos, que a graça e paz de Jesus esteja conosco no dia de hoje, que nós possamos estar vencendo as nossas dificuldades, porque o Senhor Deus está conosco, porque o Espírito Santo está nos ajudando e porque nós podemos confiar que o Senhor Deus nos ama e não nos desampara. Ele está sempre conosco, Ele nos ajuda e Ele nos perdoa e Ele cura as nossas feridas, cura a nossa alma, cura nosso corpo físico. Por isso nós podemos ter a certeza que com o Senhor Deus nós somos mais que vencedores, seja qual for a dificuldade. Hoje nós vamos conversar sobre Êxodo 4, do 18 ao 31. Saindo Moisés, voltou para Jetro, seu sogro, e lhe disse: Deixa-me ir voltar aos meus irmãos que estão no Egito para ver se ainda vivem. Disse-lhe Jetro: Vai-te em paz. A gente vê aqui que Moisés, ele respeita o seu sogro, porque quando Deus manda ele ir para o Egito, ele não simplesmente pega e sai. Ele vai, conversa com seu sogro e depois, com a bênção do sogro, ele pega sua esposa e seus 2 filhos e vai para o Egito. O Senhor Deus também tinha disse também o Senhor Moisés e Midian: Vai, torna para o Egito, porque são mortos todos os que se procuram tirar-te a vida. Então o Senhor Deus, ele cuida dos seus filhos. Quando Moisés foi perseguido lá no Egito, porque quando ele matou aquele egípcio, o faraó quis tirar a vida de Moisés. Moisés fugiu para Midian, encontrou lá Jetro, que era da família de Abraão, que era filho de Quetura. O Jetro não era filho, mas ele pertencia à família de Abraão com Quetura. E ele era sacerdote em Midian. Moisés casa com uma de suas filhas, Zípora, e tem 2 filhos. Então Moisés sai do Egito e vai se refugiar em Midian. Nós vemos na história de Jesus que quando o faraó quer matar, quando Herodes quer matar Jesus, quer matar todas as crianças de menos de 2 anos para impedir que Jesus fique vivo e tome o seu trono, que era o medo de Herodes. Então um anjo aparece e para José e fala: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que te avise, porque Herodes há de procurar o menino para matar. Está em Mateus 2,14. Depois, quando Herodes morre, o anjo aparece de novo a Jesus. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonhos a José no Egito e disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe e volta para a terra de Israel, porque já morreram os que tentavam contra a vida do menino. Então nós vemos que Deus protege Moisés no rio para que ele não seja morto. Ele fica no Egito, lá no palácio, morando no palácio, se torna filho da filha de Faraó, ele se torna príncipe, o Senhor Deus protegendo. E agora o Senhor Deus o protege, levando para Midian. E agora o Senhor Deus fala: pode voltar, porque o faraó que queria tirar sua vida já morreu. Assim também o Senhor Deus protegeu a vida de Jesus. Então, o Senhor Deus protege a vida dos seus filhos. O Senhor Deus tem um plano para os seus filhos e esse plano vai acontecer. Ninguém vai poder impedir os planos de Deus. Mesmo que a perseguição seja acirrada, o Senhor Deus vai libertar, vai impedir que aquele que vai executar o seu plano seja morto.
Então, o Senhor Deus protegeu Moisés, o Senhor Deus protegeu Jesus. Glória a Deus por isso. Nós temos um Deus que conhece todas as coisas. Um Deus que vê, tudo sabe e que tem poder sobre todas as coisas. Por isso nós podemos descansar no Senhor, porque é o Senhor Deus que nos dirige, que cuida de nós e que está olhando para nós. Bom, então, aí Moisés pega sua esposa, seus 2 filhos e começam a viagem. Em determinado ponto da viagem, eles param em uma estalagem para descansar. Quando chega nessa estalagem, está escrito assim, ó: estando Moisés no caminho numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio de seu filho, lançou aos pés de Moisés e lhe disse: sem dúvida tu és para mim esposo sanguinário. Por quê? Quando o Senhor Deus fez um pacto com Abraão, de que todas as crianças deveriam ser circuncidadas ao 8º dia. Todos os meninos que nascessem seriam circuncidados ao 8º dia para pertencer ao povo de Deus. E o filho de Moisés não tinha sido circuncidado ainda. Segundo um historiador, lá em Midian, eles só circuncidavam antes de casar. Não sei se isso não sei ao certo, mas eu sei que aqui não fala sobre isso, só fala que ele não tinha sido circuncidado. E Moisés ia realizar uma grande missão. Ele ia libertar o povo de Deus. Então ele precisava estar, ele e sua família, debaixo da obediência a Deus. Então, se o seu filho não tinha sido circuncidado ainda, ele não estava obedecendo à lei de Deus. Por isso, o Senhor Deus aparece para ele e é necessário que o menino, né, que já não é mais criança, já é um adulto, seja circuncidado. Não adianta, irmãos, nós precisamos obedecer a palavra do Senhor, os ensinamentos do Senhor. Não adianta, a gente não pode ser meio cristão. Nós temos que ser cristãos de verdade. Nós não podemos querer só as bênçãos do Senhor Deus. Nós precisamos obedecer, por quê? Porque nós fazemos parte da família de Deus. E para que nossa família faça parte da família de Deus, nós temos que obedecer. Hoje em dia não se circuncida mais, mas há o batismo e há também a declaração de que Jesus é o nosso Deus, que Jesus é o nosso Salvador e que nós cremos que Jesus morreu por nós para que nós fôssemos salvos. Se nós não declaramos, nós não fazemos parte da família de Deus. As crianças são batizadas para que elas possam tomar parte, mas elas só farão parte na família de Deus quando adultas se declararem filhas de Deus, que aceitaram Jesus em seu coração e que aceitam a morte de Jesus como remissão dos nossos pecados. Então, nós precisamos fazer parte da família de Deus. Não existe cristão solitário, existe cristão que faz parte do reino. Nós fazemos parte do reino de Deus e nós temos que seguir as ordens desse reino. Nós temos que seguir as leis desse reino. Nós não somos solitários, fazemos parte de uma família. Então disse o Senhor antes disso, disse o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que te hei posto na mão, mas eu lhe endurecerei o coração para que não deixe o povo ir.
Então a gente vai ver que o faraó ele tem um coração endurecido. O faraó não vai aceitar liberar o povo de Deus com facilidade. Moisés vai ter muito problema. Nesse tempo, através dessas dificuldades, o Senhor Deus vai estar ensinando o povo quem é o Senhor Deus. Porque no Egito existia muitos deuses. Aquele povo é nova geração, não é a geração de Jacó que saiu lá de Canaã e foi para o Egito. São os filhos dos filhos. Eles não conhecem verdadeiramente ao Senhor Deus. Eles têm as atitudes, porque ouviram falar, foi passando de pai para filho. Eles têm as práticas, mas eles não têm o conhecimento de Deus. Então, a partir do momento que Deus vai desbancando os reis, os deuses do Egito, eles vão enxergando quem é Deus realmente. Mas nós vamos ver esse povo o tempo todo no Egito, no deserto, voltando ao Egito, né? Voltando nas práticas do Egito, até que eles vão fazer um bezerro de ouro. Mas no momento aqui, Moisés está indo se encontrar com Arão, vai dizer a Faraó que se Faraó não deixar o seu povo, o seu filho, que Deus diz que os hebreus é seu filho primogênito, se ele não libertar, ele também vai perder o primogênito dele. Então vai ser uma longa caminhada até o povo conseguir sair para o Egito. Mas nós vamos ver que o Senhor Deus está com eles. Agora Moisés vai se encontrar com Arão, os dois vão ter muito o que conversar. Eles vão chegar diante do povo, vão chegar lá no Egito e diante do povo eles vão dizer: e tendo ouvido, e o povo creu, e tendo ouvido que o Senhor havia visitado os filhos de Israel, e lhes vira a aflição, inclinaram-se e adoraram. Então o povo vai adorar a Deus, porque Arão e Moisés vão chegar até esse povo e explicar o que o Senhor Deus fez e o que o Senhor Deus falou. A partir de agora nós vamos ver grandes maravilhas de Deus. Louvado seja Deus. Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos. Nós bendizemos o teu santo e de bendito nome, porque não há outro Deus. Só o Senhor é Deus. O Deus criador dos céus, da terra e o nosso criador. Nós podemos descansar tranquilo nos teus braços, porque o Senhor é quem dirige os nossos passos. É o Senhor que nos ama, que nos acolhe. Ó Senhor, eu te peço por cada um que está ouvindo esse vídeo, Senhor, que o Senhor esteja resolvendo o problema dessas pessoas, que o Senhor esteja fortalecendo a fé, que o Senhor esteja curando o físico, curando o emocional, Senhor, e o Senhor possa estar abrindo portas, Senhor, de trabalho, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando as famílias, Senhor, para que todos possam ter famílias voltadas para o Senhor Deus. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, no nome de Cristo Jesus. Amém. Obrigada por ver o vídeo. Por favor, curta, compartilhe, se inscreva no canal e deixe o seu comentário aqui embaixo.